Turma, boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 12 de março, vamos iniciar nossa aula. Olha, já vou pegar aqui, eita, meu óculos estava atrás do computador. E aí a gente vai ver também esse conteúdo, viu? Existem palavras bem parecidas, trás, atrás, significados diferentes. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo. Bem, turma, antes, vamos lá para a correção, das páginas 29 a 31 no seu livro de língua portuguesa. Você deveria separar as sílabas das palavras, escrevendo, de forma correta no quadro. Então, cuidado aí, porque a cada emissão de voz, a gente faz a separação, separando por um traço. Por, traço, gi, traço, lis, traço, tá. Pugilista, pé, traço, tá, traço, lá. Então, toda vez, se você tiver, dúvida, faça dessa forma. Cada emissão de voz vai marcar, cada uma das sílabas. Depois você deveria colocar essas palavras todas em ordem alfabética. E aí, lembrando que nós já vimos, você deveria utilizar aquela ordem crescente, do alfabeto. A, B, C, D. E aí, caso não existisse nenhuma palavra com uma das letras, ia para a seguinte. E aí a ordem ficaria dessa forma. Lembrando, como no caso aqui, letra A, 3 palavras iniciadas com letra A. E aí você precisava analisar a segunda letra. Então aqui, olha, esquece a letra A para poder avaliar quem vai ser a primeira, a segunda e a terceira entre essas 3 que iniciam com letra A. Segunda letra, C. Então, na ordem alfabética, C vem primeiro, açougueiro. Depois, na ordem alfabética, M, então, ampulheta. E aqui, olha, a terceira ficaria com antídoto, porque N vem depois de M, nessa ordem alfabética, sempre dessa forma. Na questão seguinte, eu coloquei aí sugestões de respostas, mas as respostas são pessoais. Então, 5 palavras, você tem que escrever 5 palavras. E aí, cada uma delas tem que ser realmente classificada de acordo aqui com o que está sugerido. Na questão número 4, você ia ler o texto do quadro e depois você ia retirar desse texto que estava sendo solicitado, tá? Então, aqui, olha, os monossílabos são as palavras com uma única sílaba. Os átonos são aqueles que a gente pronuncia de forma branda. Os tônicos são aqueles que a gente pronuncia de forma mais intensa, mais forte. Ficaria dessa forma. As palavras proparoxítonas, aquelas que a sílaba mais forte recai na antepenúltima sílaba, olha. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Tá? Sempre contando do final da palavra, tá bom? Última, penúltima, antepenúltima. Você iria circular de azul 3 palavras oxítonas e de roxo 3 palavras paroxítonas. E aqui as palavras pontilhadas, elas estão representando as palavras paroxítonas, tá bom? As que estão em rosa, elas estão representando as palavras oxítonas. Gente, destacar a sílaba tônica em palavras que não são acentuadas, lembrando, tem aquela forma. Faz de conta que você está chamando o nome, como se fosse um coleguinha, você está chamando abacateiro, e aí fica mais fácil. Olha, essa sílaba tei, a gente pronuncia de forma mais intensa. Lupa, ninguém fala lupa. A nossa forma de chamar, como se estivesse longe, é também aí um macete, uma forma de descobrir a sílaba tônica em palavras que não são acentuadas. Horizonte,
T. Tá vendo? Olha, a gente tende na hora que vai fazer esse chamamento, né? Essa sílaba que for a tônica, a gente vai intensificar o som. Horizonte. Ninguém vai dizer horizonte, né? Nem horizonte. Então, a dica é essa, horizonte. E aí você já descobriu a sílaba mais forte. Depois você iria separar as palavras de acordo com a tonicidade. Questão 6, você ia selecionar e formar frases com 2 palavras. Na questão seguinte, resposta pessoal, mas você deveria cumprir com o que está sendo indicado, né, em cada uma das frases. Então, letra a palavra que você colocar aqui tem que ser um monossílabo tônico. Quer dizer, uma palavra com uma única sílaba que você pronuncie de forma intensa. E assim, né, cada uma dessas frases você tinha que cumprir o que está sendo pedido. Aqui você iria somente responder sobre a posição da sílaba tônica, qual é a classificação. Todas essas palavras são proparoxítonas, ok? Faça a correção com bastante atenção. Gente, hoje vamos falar sobre trás, né? Com S acentuado, trás com Z e também atrás. E aí, por causa, né, dessa semelhança, a gente às vezes confunde um pouco o sentido de cada uma dessas formas. Então, vamos rever, né? Trás com Z. É a conjugação do verbo trazer na terceira pessoa do singular. Tem aquele sentido de quando a gente está levando alguma coisa, né? Transportar alguma coisa, né? Conduzir alguma coisa. Então, aqui é verbo, a gente vai levar alguma coisa. Então, traz, né? Traz para mim. Utilização com Z, sem acento. Traz com acento. E S significa na parte posterior. Esse traz aqui, essa forma, tem o mesmo significado de algo que está detrás, né? Tem a função de demonstrar o lugar, né? Vem sempre também acompanhado, esse traz aqui vem sempre acompanhado de uma preposição. Por exemplo, a gente fala, né? Está detrás, está por trás, né? Significa na parte posterior, né? Tem esse significado de algo que está atrás. E aqui, atrás é um advérbio de lugar. Nós já temos, né, essa ideia. Aqui, olha, significa um lugar. Atrás, essa posição posterior, utilizamos sempre, né, quando precisamos indicar algo com essa posição de lugar. Atrás. Junto, né, esse A junto aqui com a palavra atrás e com acento. E aí nós temos algumas atividades, né? Aqui já foi completa com atrás, trás e trás. Olha isso. João veio de trás. E olha aqui, ó, a preposição de. Toda vez que vamos utilizar essa palavra trás, com esse sentido, né, de posição posterior, nós vamos utilizar sempre com uma palavrinha na frente, né? Para trás, detrás. Então, aqui é uma dica. S e acento. Detrás do colégio. O ginásio fica atrás do salão de festa. Tá vendo? Essa indicação da posição, né? Advérbio de lugar. Estamos mostrando aí o lugar. Ele se escondeu atrás da porta. Tá? A gente está mostrando o lugar, né, que ele ficou escondido. Olha o sentido na letra D. Vovó sempre traz chocolate para mim. E quando utilizamos essa ideia, né, de trazer, de levar, conduzir alguma coisa,
a gente está falando do verbo trazer. Então, grafada com letra Z, sem acento. O professor traz boas notícias aos alunos. A ideia é, né, ele conduz essas notícias. Então, traz com Z. Você tem lá atividades, né, na página 33. Faça com bastante atenção e capricho. E temos um texto interpretativo. Ser cidadão é também. Página 34 e até a página 37. Lendo o texto. Ser cidadão é também. Ter autoestima, isto é, ser a gente mesmo, o nosso melhor amigo. Respeitar as pessoas do jeito que elas são. O importante não é a cor, o peso, o tamanho ou o jeitão de cada um. Importante é ser bom. Amar as coisas que a gente tem e cuidar delas o tempo todo. E não só de vez em quando. Respeitar as coisas dos colegas e das outras pessoas. Devolver o que nos emprestam. E não tirar nada dos outros sem sua licença. Olha quanta ideia, né? Importante. Porque às vezes a gente tem vários pensamentos, né? O que seria ser cidadão, né? Ser cidadão envolve várias coisas. E aí fica para você, né, essas dicas. Temos a hora da interpretação. E aí, então, você vai fazer essas atividades. Algumas delas são referentes a palavras, significado de palavras sinônimas, e aí palavras têm significado parecido. Então, preste atenção na hora de fazer essas atividades. Você vai ter também atividades de interpretação do texto, lembrando. Quando temos aqui, olha, 1, 2, 3 linhas e é pulada uma linha para se reiniciar, a cada conjunto de linhas nós chamamos estrofe. A cada linha nós chamamos verso. Então fica de olho aí na estrutura, né, de um poema. Algumas atividades você vai realmente colocar de acordo com a sua opinião, respostas pessoais. E algumas você vai precisar voltar ao texto e analisar, porque você precisa responder de acordo com o texto. Por exemplo, na questão 2, você tem que sublinhar as frases que estão de acordo com o texto. Então, não pode ser aí a sua opinião, você tem que estar de acordo com o texto. Olha, importante também, já na questão 3, o que devemos fazer com as coisas que temos? Cada um pode até ter uma opinião, mas aí que temos, então, de uma forma social, relativa às pessoas, né, de modo geral, como devem agir. Então, fique ligado, fique ligada, né, em todas as questões, faça com bastante dedicação e capricho. Já já a gente retorna com a próxima aula.